Você acha que a verdadeira prosperidade está em guardar o que você tem? Pense de novo. A história que vou te contar hoje revela uma civilização que conseguiu a inimaginável: eliminar a pobreza extrema, sem nunca tentar se livrar dos pobres. Parece um paradoxo. É a lei esquecida de um povo antigo, que ela mudaria sua vida financeira e espiritual para sempre. O sol do deserto despontava sobre os campos de Israel, lançando seus primeiros raios sobre as tendas do povo. O som distante das vozes e dos rebanhos misturava-se ao aroma do pão recém-assado, enquanto os levitas se preparavam para o serviço no santuário. Era tempo de ofertas, tempo de lembrar que tudo o que florescia sob o céu era dádiva divina. O Senhor havia ordenado um segundo dízimo, não para acúmulo, mas para comunhão e misericórdia. Perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Deuteronômio 14:23. O propósito não era apenas adorar, mas unir corações em gratidão e partilha. Cada festa era um lembrete de que ninguém deveria se alegrar sozinho diante de Deus, pois a presença divina habitava também entre os pobres, os órfãos e os estrangeiros. Quando o terceiro ano chegava, o mesmo dízimo deixava de ser levado ao santuário e permanecia nas aldeias, para alimentar os necessitados. Era o tempo em que o lar se tornava templo e a mesa simples se convertia em altar. Moisés havia declarado: para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Deuteronômio 26:12. Assim Deus transformava o cotidiano em adoração. O pão partido entre vizinhos era tão sagrado quanto o incenso queimado diante do altar. As mãos que se estendiam aos famintos tornavam-se instrumento da bênção celestial. O povo aprendia que a verdadeira prosperidade não estava em guardar, mas em repartir. Cada gesto de generosidade era uma semente lançada em solo eterno, e quem dava com fé jamais empobrecia, pois a abundância de Deus não era medida em celeiros, mas em corações gratos. O Senhor não prometera um povo livre da pobreza, mas um povo livre da indiferença. Ele mesmo declarara: os pobres nunca se acabarão na terra. O propósito divino era despertar compaixão e não apatia. As leis que Moisés transmitira respiravam ternura e justiça, um convite à bondade. Ninguém deveria mendigar em Israel, pois Deus havia estabelecido direitos para os necessitados. Os campos, vinhas e pomares não pertenciam inteiramente a seus donos. Quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres um molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás de ti a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Deuteronômio 24:19 e 22. Assim, cada espiga deixada ao vento era um lembrete de que o pão é bênção coletiva e que o sustento do pobre é parte do próprio plano de Deus. A cada 7º ano, o solo e o coração do povo repousavam juntos. Era o ano sabático, um tempo de libertação e descanso. Os campos não seriam semeados, as vinhas não seriam podadas, e a terra respiraria em silêncio sob o olhar do Criador. Mandarei minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos, prometera o Senhor. Levítico 25:21. O povo aprendia que a provisão não dependia da força humana, mas da fidelidade divina. O ano sabático era mais que uma pausa agrícola. Era uma lição viva sobre confiança. Os pobres se alimentavam do que nascia espontaneamente, e até os animais do campo encontravam sustento. Deus ensinava, ano após ano, que o cuidado dele não conhece fronteiras. O solo descansava, o homem era renovado, e a compaixão se tornava a colheita mais preciosa daquele tempo santo. Durante o ano sabático, até os escravos hebreus eram libertos. Aquele que antes carregava fardos, saía agora de mãos cheias, como o próprio Deus ordenara. Quando o despedires de ti forro, não o despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho, e da tua eira e do teu lagar. Deuteronômio 15:13 e 14. A liberdade não era apenas ausência de grilhões, mas expressão de generosidade. Cada senhor que libertava seu servo era convidado a enxergar-se como servo do Altíssimo. O salário do trabalhador devia ser pago no mesmo dia, pois pobre é, e sua alma se atém a isso. Deuteronômio 24:15.
O Deus de Israel não tolerava a opressão. Suas leis eram ecos da justiça celestial, desenhadas para que ninguém fosse esquecido. Em cada mandamento havia um lembrete. O amor ao próximo é a mais alta forma de culto. As leis também protegiam o estrangeiro e o fugitivo. Não entregarás a seu senhor o servo que se acolher a ti de seu senhor. Contigo ficará no meio de ti. Não o oprimirás. Deuteronômio 23, 15 e 16. Assim, Israel era chamado a refletir o próprio coração de Deus, um refúgio para os que sofrem. Até as dívidas eram perdoadas no 7º ano. O povo era advertido a não endurecer o coração, nem negar ajuda ao irmão pobre por temor de não ser pago. Livremente abrirás a tua mão para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Deuteronômio 15, 11. A fé verdadeira não teme perder, pois confia que o mesmo Deus que supre hoje, proverá amanhã. Era esse espírito de confiança que sustentava a economia do céu entre os homens. Um sistema movido por amor e não por lucro. E então, após 7 ciclos de 7 anos, chegava o grande jubileu, o ano da liberdade e do retorno. Apregoareis a liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será. Levítico 25, 10. O som da trombeta ecoava pelo vale, e corações se enchiam de esperança. Escravos eram libertos, dívidas perdoadas, e as terras voltavam às famílias originais. O Senhor lembrava: a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Levítico 25, 23. Era uma lição eterna. Ninguém é dono absoluto do que pertence a Deus. O jubileu restaurava o equilíbrio social, curava feridas e restaurava dignidades. O Criador mostrava que, sob seu governo, não há espaço para a opressão, e toda riqueza deve servir à vida, nunca ao orgulho. Os estatutos de Deus não eram fardos, mas bênçãos disfarçadas. Eles protegiam ricos e pobres, impedindo que a avareza corrompesse o coração humano. Aquele sistema divino promovia igualdade, compaixão e justiça. Andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo, prometeu o Senhor. Levítico 26, 12. Mas advertiu também: se me não ouvirdes, semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. Levítico 26, 14, 16. A prosperidade de Israel não estava nas mãos dos poderosos, mas na obediência coletiva. Cada lei, cada jubileu, cada espiga deixada no campo, era uma forma de o céu ensinar que o verdadeiro tesouro não se mede em ouro, mas em justiça e misericórdia. Cristo confirmaria séculos depois que os pobres sempre estarão convosco. Mas suas palavras não foram de resignação, foram de missão. Ele uniu seu coração ao dos sofredores, fazendo deles seus representantes na terra. Cada ato de amor aos necessitados era recebido como feito ao próprio Salvador. Se as leis de Deus houvessem sido obedecidas, o mundo hoje seria outro. Mais justo, mais compassivo, mais humano. As feridas da desigualdade seriam curadas pela mão da bondade. Os princípios divinos impediriam o egoísmo, equilibrariam o poder e transformariam a sociedade. O cuidado de Deus pelos pobres é mais do que uma instrução antiga. É o reflexo do seu caráter eterno. Ele chama cada coração a ser extensão do seu amor, cada lar a ser refúgio, cada mesa a ser altar de partilha. O céu ainda observa quem deixa a respiga, quem divide o pão, quem oferece descanso. O Deus que ordenou o jubileu ainda deseja libertar, restaurar e renovar vidas. E cada vez que o ser humano escolhe amar, perdoar e repartir, o som da antiga trombeta ecoa novamente, anunciando que o reino de Deus continua vivo. Sempre que alguém estende a mão ao pobre em nome do Senhor. Se esta mensagem falou ao seu coração, lembre-se, a verdadeira prosperidade nasce quando o amor se torna ação. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa ser lembrado de que o reino de Deus ainda floresce onde há generosidade. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você ajuda essa mensagem a alcançar mais vidas. Que o Deus que ordenou o jubileu renove também o seu coração hoje e que cada gesto seu seja um eco da bondade divina. Até o próximo vídeo. E que a paz do Senhor esteja com você.